Bem-vindos a Gusturã. Hoje temos a honra de receber Thaís de Oliveira, a Thaís do Puro, que é simplesmente a filha do herói nacional, o João Carlos de Oliveira, o João do Puro. Thaís, agradeço o seu aceitar o convite nosso e é uma honra falar com você. Obrigada, é uma honra eu receber o convite, sabe? A gente está passando um momento, né? Nós somos uma galera que estamos aí mantendo esse legado, uma onda muito legal, assim, muito bacana, porque para mim, enquanto filho, é muito fácil falar junto com o Pulo, porque ele é meu herói desde de sempre, né? Porque é um cara sensacional. Mas agora ter esse reconhecimento, assim, e as pessoas chegarem e estar nessa força para manter o legado, sabe? Então, oportunidades como essa reforça que nós estamos no caminho certo. Então, muito obrigada, gratidão. Fisicamente você é a cara dele, os olhos, que você Sim, o clone dele. sim. Thaís, como é João do Pulo em casa, longe das pistas? Ou na boa fase, quais lembranças que você tem? Você tem lembranças? Eu tenho muitas lembranças, assim, porque meu pai é muito emblemático, né, assim, é uma figura muito marcante, né, e quando ele faleceu eu tinha 10 anos, mas a gente viveu muitas coisas, assim, minha mãe era muito apaixonadona, assim, por ele, então a gente vivia bastante em família. Meu pai era muito festivo, gostava de viajar, nós tínhamos casa na praia na época, né, então ele gostava de ir pra praia, de fazer samba, cozinhar, ele cozinhava muito bem, né. Eu lembro que aos domingos, assim, quando eu tava mais, uma coisa mais familiar, ele fazia o tal do macarrãozinho com carne moída. Vocês moravam Em em Guarulhos. Guarulhos. Sempre morei em Guarulhos. Tá. Então era um cara assim muito simples, muito feliz, que cumprimentava as pessoas, gostava da casa cheia, sabe? Gostava de fazer surpresas assim. Então sempre tenho lembranças muito positivas assim do meu pai. Ele contava histórias. Qual era a história preferida dele? Olha, o meu pai, ele não era muito de contar assim as histórias muito doloridas, o que ele sofreu, não. Ele gostava mais de falar do momento que estava acontecendo, sabe? Mas ele era um cara assim muito. Por exemplo, a perna do meu pai, ele fez questão de me chamar no quarto, ele lembra ocasião, pra mostrar que ele tinha uma perna mecânica, né? Porque eu sou de 88 e ele perdeu a perna em 81. Então ele fez questão de mostrar a perna, de falar, olha, pega, é assim, quando tira e tal. Então ele tinha esses cuidados, assim, nessas relações. Mas ele não entrava nesses assuntos muito doloridos, não, sabe? Até tem um historiador que é meu parceiro, o Theo Pimenta de Pinda, e ele fala assim que o meu pai teve 3 mortes simbólicas, né? E essas duas, porque a terceira foi a definitiva, assim, que Deus me levou, mas as duas ele não comentava porque foram muito doloridas, que foi a medalha, né, de Moscou, a injustiça, e foi a perda da perna. Então ele não comentava muito sobre isso, não. Não. Como foi a infância dele em Pindamonhangaba? Então, meu pai tinha uma infância muito simples, assim, né, com os irmãos. Mas ele era meio. Minhas tias falam que ele dava uns trabalhinhos, que ele era aquele que pulava o muro pra aprontar, entrava na piscina da casa dos vizinhos, dava aquele mergulho. Mas as pessoas em Pinda têm muita referência positiva, assim, do meu pai, sabe? Praticava, jogava futebol, foi goleiro, começou a trabalhar muito cedo, então foi uma infância, se perdeu, a minha avó faleceu muito cedo também, né? Então ele foi órfão de mãe cedo, começou a trabalhar. Então, foi uma infância simples, humilde, sabe? Não chegaram a passar necessidade, mas muito simples. E ele, aí, quando ele ficou maior de idade, ele já foi pro exército. Sim, tornou-se militar, né? Veio para São Paulo, entrou pro exército, e aí começou a treinar. Ele foi pro Clube Pinheiros com o Pedrão, o Zezé descobre ele, traz para cá, o Pedrão acaba ele em Pinheiros, vira militar pro exército e começa a treinar, ter as dispensas militares para poder treinar. É, em 75 ele quebrou o recorde mundial Sim, com 1789. 17,89. Sim. Como foi isso para ele? Qual foi o feito dele no esporte que ele mais que ele apreciava? Eu acho que existe essa dor dessa reparação histórica. Não é só pela questão da medalha que não foi, é porque neste dia ele tinha certeza, ele e o técnico, que ele havia saltado mais de 18. Então eu acho que o salto assim que foi o feito, eu acho que é o salto que não foi dado a ele, sabe? Que foi tirado dele.
O 1789, eu acho que para ele foi muito importante, né? Que foi aí o nosso recorde de 10 anos. Porém, existia assim, uma fala do Pedro de Toledo, que é o técnico do meu pai, um querido, que diz que ele era esse cara. Ele chegava para treinar, ele fazia o treino dele, né? E ele saltava. Eu falei, Thaís, é impressionante, você vê que era uma coisa do dom. Ele chegava, ele saltava, tá bom, tchau, e ia embora, né? Por isso que até algumas pessoas falam, tem umas falas assim, às vezes do meu pai, falar, ah, João do Pulo viu umas moças na arquibancada, né? E ele tem um atleta que fala isso, Pedro também fala, ele treinava mais quando tinha as moças e tal. Mas é porque um treino muito prático, para ele parecia que era de uma facilidade. O Pedro fala, Thaís, era a coisa mais linda, ver o seu pai, a corrida dele e aquela perna alongada para saltar. Né? E o Neilton também comenta isso. Então, eu acho que o salto para ele, assim, que eu acho que ele referenciaria é esse que ele tem certeza de Moscou dos 18, que não foi dado a nós. Mas o salto, com certeza, que entra para a história é o de 17,89, que hoje em dia, se a gente for ver, tem atleta saltando isso. Tem atleta saltando 16, 23, 17. Ficou muito tempo, né? Muito tempo. E Moscou teve uma coisa da medalha roubada, entre aspas, né? Você sabe que eu aprendi com o Theo. O Theo é sensacional, ele é um historiador de Pinda, que pesquisa história de atletas, né, do Vale. E ele fala, Thaís, não fala roubado, porque é uma palavra muito forte, né? Não combina com você. Então a gente fala reparação histórica, né? Mas sim, foi injustiçado, sim. Tivemos aí pessoas que foram até a Espanha, conversaram com pessoas que estavam na ocasião, os australianos que também foram prejudicados na ocasião, também confirma que sim, que foi injustiçado. Atletas brasileiros que estavam lá, como a Conceição Jeremias, maravilhosa, também falou, Thaís, eu estava lá, eu vi, não queimou. O teu pai terminou de saltar, ele perguntou, queimou? Eu falei, não queimou. Falei, o mais engraçado é que, assim, claro, é um brasileiro defendendo outro brasileiro. E ela questiona uma coisa que eu acho sensacional. O mais engraçado foram 6 saltos. Os 4 que ele pulou mais de 18 foram queimados. Então, assim, será que tem alguma coisa de errado nisso, né? Então, é uma questão, assim, que a gente busca agora, essa reparação. E eu acho que eu tenho uma sensação, assim, em relação ao meu pai de missão cumprida, sabe? Enquanto filha. Porque eu acho que foi a maior dor que ele teve. E como ele viu o atletismo, ele achava que ele era reconhecido, ele se achava reconhecido ou ele tinha alguma mágoa? Olha, eu acho que sim. Você sabe que meu pai era muito alegre, assim, ele é muito sorridente, né? E até essa negócio da internet, eu não sou muito das redes sociais, né? Eu tenho um pouco de dificuldade com as redes sociais. Mas eu comecei a entrar nesse mundo das redes sociais exatamente para que as pessoas vissem, tivessem essa notoriedade desse legado que eu tento manter, né, do atletismo. Porque é exatamente isso. Meu pai, ele tinha uma gratinha, eu acho que é onde ele está ainda, tem uma gratidão muito grande pelo atletismo, né? Porque a gente precisa entender que é o atletismo que é o esporte periférico. Não adianta, tem futebol, legal, só futebol você precisa de um coletivo para você jogar futebol. Você, para fazer o gol, precisa de uma equipe. O atletismo é a coisa mais linda, cara. É o atleta, é a superação, é o seu limite, é um negócio assim que emociona. E o potencial que meu pai tinha para isso, né? Para fazer. Eu acredito mesmo que ele tinha um dom. Então eu acho que ele tinha muita gratidão com o esporte, acho que tenho certeza, com o atletismo. E eu acho que no final, talvez, ficou uma coisa assim de não reconhecimento pela falta de oportunidade, sabe? Eu só lamento, assim, a maneira como as coisas andaram. E ele não teve oportunidade, por exemplo, de participar de um programa, de ser um comentarista, ou ser um professor, ou ser palestrante, entende? Isso se perde. E aí isso, eu acho que talvez somente nesse momento, essa falta de reconhecimento. Mas ao contrário, acho que não. Meu pai foi deputado, né? Foi militar, sambista, atleta, ele foi deputado. O cara viveu a vida assim intensamente. Em 81, um ano depois de Moscou, ele sofreu um acidente. Sim. Como impactou o acidente mentalmente para ele? Porque ele teve uma amputação da perna, né? Perna direita, né? Sim, sim. Então, é importante ressaltar um caso, assim, Harry, porque quando a gente fala da história de João do Pulo, né, pra gente entender todos esses títulos que a gente vem conquistando aí, precisa entender que ele era um homem negro, periférico e brasileiraço, né? Então, quando ele sofre esse acidente na Anhanguera, ele foi fazer parte de uma formatura em Campinas, né, ser patrono e tal. Tava ele, meu tio Chicão, que também era atleta, já falecido, e um amigo no carro, e aí vem um carro na contramão e bate de frente com eles, né? Graças a Deus, nenhum dos 3 faleceram no acidente. E quando chega a viatura da polícia para fazer na pista, assim, chega lá no hospital e fala assim, então, precisa, para socorrer mesmo, são 3 negros, tá quase morrendo, né? Precisa dessa movimentação.
existe uma fala dessa, assim, no sentido de que socorre ou não socorre, deixa aqui, né? E aí quando chega no hospital, o médico do meu pai, que deu uma entrevista linda, inclusive pro Globo Esporte no ano passado, comenta que quando ele chega no hospital, que ele vai ver os 3 tais negrinhos que haviam falado pra ele, um deles era o João do Pulo. E aí ele falou, cara, é o João do Pulo, corre. Então existe uma fala de que sim, pela falta de omissão, talvez ele não tivesse perdido a perna. Mas o meu pai, na sua infinita sabedoria, sai do hospital grato, o vídeo ele sai feliz e agradecendo pela vida dele e lamentando pelo parceiro, e essa a fala que ele tem, né? Eu lamento pelo meu parceiro, pela família do meu parceiro, porque ele perde a vida. E eu continuo a minha. Então eu vou para minha casa, vou ver os meus amigos, eu vou ver minha família, estou vivo. Essa fala. Então, eu acho que existe uma dor de perder a perna, assim, mas se a gente for parar para pensar, olha que história, assim, não é à toa que ele ganhou o título de herói da pátria. Meu pai, ele faz um ciclo de 6 anos, em 6 anos, que é um tempo que um atleta olímpico se prepara do primeiro para o segundo ano, né, para Olimpíadas. A segunda Olimpíadas ele vem cravado. Meu pai na primeira Olimpíadas ele já chega fazendo recorde, fazendo história e saltando em 18, né? Então, em 6 anos ele teve uma carreira às vezes de atleta de 8. Então, assim, ele viveu muito intensamente tudo, sabe? A vida atlética. Então, acho que quando perde a perna, tem esse sofrimento de entender que talvez isso precisava. Mas eu acho que logo isso muda, né? Porque ele vira deputado, ele sonhava em ser paralímpico. Ele teve um problema, entre aspas, que a perna evoluiu muito, né? Naquela época a perna mecânica estava começando, a perna mecânica, eu me lembro que era uma prova da Alemanha, né? Sim, Você sim. veio da Alemanha, né? Sim, meu pai tinha. Os alemães, graças a Deus, gostavam muito do meu pai. Até porque ele foi o primeiro atleta sul-americano patrocinado pela Puma, né? Então, assim, eles tinham um grande carinho pelo meu pai, tem uma história bonita na Alemanha. Então, quando teve essa prótese, imediatamente eles já mandaram pro meu pai, e na época era uma super prótese, assim, né, com a cor e tal, né? Mas pra tirar é completamente diferente do que a gente tem hoje, que não tem aquele formato de perna meio grosseiro, mas que dava bem, assim, ele andava bem. E ele tentou ir para o esporte paralímpico, não, né? Tentou. Tentou, tá? Ele tentou, ele tinha, da última conversa que eu tive, uma das últimas conversas que eu tive com meu pai, porque eu lembro muito, e eu lembro porque meu pai era, eu tinha um receio, assim, do meu pai, né? Porque meu pai tinha uma coisa militar, gente, ele era militar, né? Então, unha pintada, sabe aquela coisa de vaidade de mãe, que pinta a unha e fala, pode tirar agora o esmalte dessa menina. Você não tem 9 anos pra estar com a unha pintada? Aí ela, a empregada, tirava o esmalte. Então, ele tinha umas coisas assim, então eu sempre tinha muito receio. Então, eu lembro que ele sentou comigo e falou, filha, o pai vai competir, o pai quer competir. Eu vou competir sem a perna, agora é paralímpico. Assim que chegar minha prótese, eu vou competir. E aí nós fizemos uma reportagem pro, não lembro agora qual mídia, que ele tinha uma academia em cima de casa, né? E aí nessa reportagem mostra ele se preparando. Ele estava completamente fora do físico, assim, do físico. Mas ele estava se preparando com a esteira e tal. E tem essa reportagem, aí mostra bem a perna. E nós estávamos do lado. Então eu lembro perfeitamente que existia essa vontade de participar. Em 2025, agora, no mês passado, João do Pulo recebeu a homenagem e o nome dele foi colocado no Heróis da Pátria, Sim. né? Como foi essa homenagem? Olha, eu fiquei muito emocionada, assim, porque ano passado teve uma movimentação na cidade de Pindamonhangaba, onde meu pai ganhou o título de embaixador da cidade de Pindamonhangaba, né? Então foi muito emocionante, foi muito bonito, e pra mim aquilo já era uma grande conquista, no sentido de entender essa história que eu acho tão linda e que é muito bonita. E aí esse ano chega a possibilidade do título de Herói da Pátria, e aí eu fico perguntando, será que estou no caminho certo? Será que é isso mesmo que meu pai gostaria? Só um ponto, um negócio. Esse ano ele faz 50 anos a medalha, a primeira medalha de 75. 75 do PAN, sim. Do PAN, né? Então, a minha questão sempre foi essa, assim, será que eu estou indo no caminho certo? Será que é isso que ele gostaria, né? Nós estamos agora abrindo o Instituto João do Pulo, então, assim, será que é isso e tal? E aí vem essa movimentação do Herói da Pátria, essa inscrição no livro Panteão, que foi uma coisa muito rápida, assim, né? Só começou em 22, no final de 22, essa possibilidade. E aí, minto, 23, aí passa 24 inteiro, aí o Troféu Brasil, né? A competição Troféu Brasil, faz uma medalha de homenagem ao meu pai. Lamento, eu esqueci, eu não mandei, mas eu mando as fotos. Com a imagem, a primeira medalha que tem a imagem de um atleta do Troféu Brasil foi com o João do Pulo. E aí começaram essas manifestações e aí, muito rapidamente, meu pai foi votado no Senado por unanimidade
pra ganhar o título, ser inscrito no livro Panteão. Então, pra mim, foi a certeza que eu tô no caminho certo, sabe, Harry? Que é isso mesmo. E que a gente precisa manter esse legado, a gente precisa colocar outras pessoas periféricas e atletas em evidência. E eu espero do meu instituto sair muito João do pulo, muito Joanas do pulo, muito Jadel Gregórios, muitos Ademar, sabe? Eu acho que faz sentido, eu acho que o esporte salva vidas, né? Educa, alimenta a alma, constrói pessoas sensacionais. A gente tem ex-atletas aí com histórias lindíssimas. Então, eu acho que estamos no caminho certo. Então, esse título vem exatamente para mim com esse significado, sabe? De que estamos no caminho certo, esse é o trabalho. Como você pretende manter o legado? Olha, atualmente, antes era sempre na emoção, né? Porque eu ia nos eventos, chorava e trazia uma referência familiar do meu pai. E hoje eu pretendo manter o legado mesmo usando a história dele como referência para muitas outras pessoas, né? No sentido de que sim, nós podemos, nós somos negros, podemos estar em qualquer lugar. Isso sempre foi uma fala do meu pai muito presente para mim, né? Quando eu chegava da escola, na época nós tínhamos uma situação de vida muito melhor, muito boa. E quando eu estava numa escola particular muito boa, e eu era uma das únicas negras que tinha na escola, né? E aí eu lembro quando eu chegava da escola sempre chorando, ai, que arrancaram minhas xuxinhas, zoaram meu cabelo e tal. E meu pai falava, qual é o problema? Ah, porque eu sou preta. Você é preta, isso não é um problema. O seu cabelo é crespo, isso não é um problema. Então a gente nunca teve muito essa coisa, a gente sempre teve de se pertencer, as pessoas têm que nos aceitar como somos. Então acho que essas referências todas do João do Pulo, essa magnitude, que reflete muito de quem eu sou, eu acho que as pessoas precisam ter esse conhecimento, essa referência. Então essa é a minha ideia em manter este legado. E ele enfrentou problemas, depois tomou um pouco de alcoolismo, depois da seguinte ele entrou em depressão, né? Sim. Como foi essa fase para ele? Como vocês lidaram com isso? Harry, falando de maneira muito familiar, e aí é um momento em que eu sou chorona, que eu sempre me emociono, é a parte da entrevista que sempre rola umas lágrimas. Existe da minha parte um pesar muito grande, porque quando meu pai faleceu eu tinha 10 anos, né? E a gente sempre acha que pode fazer alguma coisa a mais. Com 10 anos, o que você pode fazer de a mais, né? Então, assim, existe essa culpa não, esse peso de talvez não ter podido cuidar do meu pai. Mas para a família, essa fase foi uma fase muito difícil. Porque um cara que era tão alegre, tão feliz, vamos respirar, desculpem, mas um homem que era tão alegre, tão feliz, né? Que levava a vida assim de uma maneira tão leve, de repente se vê numa situação total de depressão. Total no auge da carreira. Total de depressão, total do esquecimento. E aí eu fico pensando assim, se a gente para pra ver uma trajetória de vida, né, quando criança pegou tuberculose, perde a mãe, né, a família meio que desfaz quando pequeno, o irmão vai embora, enfim. Toda a história, ele vem para São Paulo, vira militar, arruma para treinar, o clube que ele treina não aceita porque ele é preto, e aí tudo bem. Então, assim, é uma história de muitas vidas descidas, e eu acho que nesse final, eu acho que ele falou, cara, não aguento, né? Ficou pesado o fardo. E aí eu lamento que neste momento foi tarde demais para ele entender que somos sozinhos e morremos sozinhos. E aí ele entendeu que neste momento ele estava sozinho. E aí que entra essa relação com a bebida, da depressão, que também não veio a ser o grande dos problemas, né? Porque meu pai não foi o cara que bebeu e ficou largado na rua, nem nada disso. Mas pra gente saber que uma história tão linda acabar dessa maneira, eu acho muito triste, né? Então esse é o meu pesar, assim, de saber que teve pessoas maravilhosas, assim como a minha prima que cuidou, que ela teve os dias, era minha tia, mas que infelizmente eu não acho que ele teve o que ele merecia no final. Qual foi a sua melhor lembrança que você guarda dele? Eu tenho várias. Vou contar outra, porque eu sempre conto a mesma, mas vou mudar. Conta. O meu pai, todo Natal ele se vestia de Papai Noel. Aquela roupa vermelha e tal. E aí do lado de casa tinha um terreno baldio, e aí ele pegava esse terreno e fazia festa de Natal para as crianças de uma comunidade que tinha bem próximo de casa. E ele se vestia. E aí ele fazia uma fila, assim, né? E nós da família, a gente não podia entrar nessa fila. Era só as crianças, depois no final, aí ele chamava a gente. Então a gente ficava ali, a família, aquela festa, aquela falação e tal. E aí vinha vindo a filha. Eu lembro que já no final da fila, uma menina não quis de jeito nenhum ir falar com ele, porque ele fazia sentar no colo, perguntar: o que você quer do Papai Noel, você tá bonzinho? E a menina não queria de jeito nenhum. E aí a menina falou: não, mãe, não.
Meu pai olhou pra ela e falou assim: Papai Noel é preto sim, tá? Fez muito sol. Eu sou esse Papai Noel. Então meu pai assim, ele levava tudo muito no humor, sabe? Era tudo muito na brincadeira. Quer ganhar presente? Vem abraçar o Papai Noel preto, papai te ama. Então ele tinha umas coisas assim muito, muito sagaz, né? Tanto que esses tempos atrás, eu até postei no Instagram, a minha prima foi no shopping, acho que, não lembro que shopping que foi, acho que talvez Center Norte. E tinha um Papai Noel negro, né? E ela tirou uma foto e falou assim, de quem você lembra? Porque a gente tinha essa referência do meu pai, do Papai Noel negro. Então assim, um cara simplesmente sensacional, Harry. Eu não tenho nada de negativo assim a dizer do meu pai enquanto pessoa. Encontro pessoas aí no atletismo. Esses dias, sábado, estava em Pinda fazendo a gravação do documentário. E aí recebi uma ligação maravilhosa do Macarini. Choramos muito no telefone. Falou, seu pai, assim, é uma pessoa sensacional, sorridente, muito feliz. Tive o prazer de subir com ele no pódio. O acidente bateu ele. Bateu ele. Além de que a força do acidente também, meia-noite, imagina, um desespero, né? Sim, não. Um carro, né, na contramão. Mas você sabe, Harry, que eu arrisco a dizer, e é uma opinião muito pessoal, que eu acho que a reparação da medalha, eu acho que é injustiça e Moscou doeu infinitamente mais, né? Eu acho que é muito mais dolorido. Porque no PAN tem 4 medalhas, 2 triplo, 2 distâncias, 2 de salto à distância, 2 de salto triplo. E ele vem para Olimpíadas, assim, pronto para ser o nome, sabe? E aí eu acho que foi a dor maior. Acho que maior que perder a perna, de verdade. Vamos para encerrar. Se ele pudesse deixar uma mensagem, o que você acha que ele, para as próximas gerações de atletas, Sim. o que você acha que ele falaria? Eu acho que muito feliz, muito sorridente. Eu acho que ele falaria, cara, não desista. Seja como eu fui, seja como Jadel foi. Agora o nosso Caio Bonfim, que arrebentou nas Olimpíadas. Foi emocionante, sabe? E não desista, e sempre sorrindo, sabe? Vai para cima. Leva a bandeira do Brasil, sejamos patriotas, né, do que a gente acredita do atletismo. Porque ele amava muito o atletismo e o Brasil. Então, eu acho que essa que ficaria a mensagem. Bora treinar, rapaziada. É isso aí, que sejamos grandes atletas. E eles têm que nos engolir, como diria o nosso querido Zagallo. A IOF é a patrocinadora do podcast. Sim. E IOF quer dizer uma palavra hebraica, quer dizer uma coisa legal, uma coisa bacana. Legal. Qual foi o seu momento IOF? Qual foi a coisa mais bacana, mais legal que te aconteceu? Eu acho que na minha vida toda, a maternidade. Indiscutivelmente, a Júlia. Porque eu sou filha de atleta e agora eu sou mãe de atleta. Então eu vivo a emoção duplamente. E ela carrega na camiseta o nome Juju do Pulo, cara. Ela faz uns gols lindos, assim. E uma das comemorações dela é o salto triplo. Então eu acho que a Júlia, sem dúvida, é o meu maior presente. Perfeito. A IOF vai te presentear com um óculos, a gente escolhe. Que lindo! Muito obrigada. Pode pegar? Pode. Lá a gente escolhe. Legal, muito obrigada, muito obrigada. Thaís, foi uma honra. Você não siga com o legado, porque a força dele, ele morreu. O Dono Pulo, ele é lembrado, ele é muito importante para o atletismo brasileiro. Sim. Então, sinta-se abraçado. Ai, querido, obrigada. Tá, eu agradeço você. Obrigada, pessoal. Obrigadão.